Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos estudando a primeira carta de João, hoje a gente vai ler primeira carta de João, capítulo 2, de 1 até o 6. Olha como João é fofo escrevendo aqui. Ele diz assim, ele já era um senhor já quando ele escreve isso, né? Ele fala assim, meus filhinhos, olha que maneira amável, né? Meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Então ele está escrevendo essas coisas para nós não pecarmos. Olha a palavrinha que eu falei que é para prestar atenção no vídeo anterior. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ó, ele escreveu, ó, pra gente não pecar. Mas se de repente você tropeçar e pecar, nós temos um intercessor. Em outras versões da Bíblia que diz que é um advogado. Nós temos um advogado perante Deus que nos defende. Olha que lindo. Ele é a propiciação, palavra difícil, hein? Pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então Jesus morreu para salvar os pecadores. Aqueles que querem ser salvos, a gente já falou no vídeo anterior. Aqueles que querem ser salvos, né? Que assumem que precisam de um salvador, ele morreu pelo pecado deles. Nossos, né? Deles, né? Não é deles só, né? É nossos, que inclui eu e você também. Ele é a propiciação, ele pagou. Seria como se fosse assim, olha. A gente está num julgamento e a gente fosse condenado e nosso advogado falar assim, eu vou pagar o preço da pena por ele. Jesus se colocou no nosso lugar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E é por isso que ele morreu no nosso lugar. Nosso advogado falou, não, eu não vou deixar ele morrer, eu vou pagar a pena. E ele morreu no nosso lugar para nos salvar. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Presta bem atenção. Você fala que conhece a Deus, mas você tem que obedecer os mandamentos dele. E não é só os 10 mandamentos que alguns sabem de cor e ainda é meio mais ou menos ainda. É a Bíblia toda, né? Aquele que diz, eu conheço, quer dizer, eu conheço a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. É mentiroso e a verdade não está nele. Aquele que diz que conhece os mandamentos, mas não pratica, é mentiroso. Acho que a gente tem sido mentiroso, mentirosa, né? Porque nem sempre a gente pratica os mandamentos do Senhor. Porque muitas vezes a gente nem sabe o que Ele quer de nós. A Bíblia é nosso manual. Ela tem instrução para todas as coisas da nossa vida. Então, pega firme. Vamos ler a Bíblia mais. Versículo 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, olha que lindo, qual a palavra? A Bíblia, né? Se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus. E o amor de Deus está aperfeiçoado. Então, se você obedece a palavra dele, o amor de Deus está em você e você tem sido aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Como a gente vai saber se a gente está em Deus mesmo? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. A gente tem que imitar. Ele falou aqui, ó, seja imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos que imitar a Jesus. Mas como a gente sabe como Jesus era? Lendo a Bíblia. Não tem como você ouvir, não adianta só ir na igreja, na missa, no culto, sei lá, em uma reunião de oração, uma vez por semana. A Bíblia tem que ser lida todo dia. Como a gente vai imitar alguém se a gente conhece ele de vez em quando, vê ele de vez em quando, a gente não vai imitar bem. Para imitar, a gente tem que aprender. Então, que você possa aprender da Bíblia de verdade. Que você possa confessar seus pecados. Que você possa realmente conhecer o Senhor e provar isso, obedecendo os mandamentos. Obedecendo o que Ele te ensina. E não é só os 10 mandamentos. A Bíblia toda. Que você possa ter uma mudança de vida esse ano, de verdade, de buscar mais a Deus. Eu afirmo mais uma vez, não é religião que eu tô falando, mas é um privilégio fazer parte de um grupo de pessoas cristãs que realmente aprendem e buscam a Deus. Porém, o primeiro passo é buscar a Deus, independente de religião. Certo, gente? Isso é o principal. Isso é o que pode salvar a sua vida. Ele morreu para te salvar, mas você não tem como viver uma vida junto com Ele de qualquer jeito.
Se você o ama, se você aceitou ele como seu Senhor e Salvador, você tem que andar como ele andou. Ó, um grande abraço bem apertado para você, ó, cheiroso, apertado mesmo. E até o próximo vídeo.